Lá vamos nós, meu povo, vamos que vamos. Então, no bloco passado, nós estávamos falando justamente sobre a obrigação e os efeitos pelo descumprimento da obrigação. Então, quando você para e pensa, por que eu posso bater na porta do Poder Judiciário e exigir que uma obrigação seja cumprida quando a sua prestação não foi efetivada? Amores, não tenham dúvidas. O que dá ou o que permeia a obrigação, o que faz com que ela tenha tanta importância é justamente o que a gente denomina, eu vou escrever aqui, por favor, anotem isso, de direito subjetivo, bebês. Isso mesmo. É o que a gente denomina de direito subjetivo. A obrigação, ela traz esse direito subjetivo. Ela possui esse direito de que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação pelo devedor. Por que, minha pró? Porque a nossa própria fonte, a gente vai estudar nas fontes da obrigação, a nossa fonte maior, a nossa fonte principal, que é a lei, que é o Código Civil, nos diz isso, nos dá justamente esse direito de exigir. Então, percebam que a obrigação, vou escrever aqui, por favor, anotem isso, tá? Coloquem uma caveirinha, isso é importante para a nossa prova, vai ser questionado. A obrigação está permeada de um direito subjetivo. É um direito subjetivo real, pertinente ao direito real? Não. É um direito subjetivo pertinente a um direito da personalidade, personalíssimo? Não. Sabe por que não? Porque direito da personalidade, direito à vida, direito à honra, direito à imagem, direito ao nome, que não pode ser vilipendiado, etc., não tem um conteúdo patrimonial. Enquanto que nas obrigações, o nosso conteúdo ele é eminentemente patrimonial. Percebeu? Então, a obrigação está permeada de um direito subjetivo contratual, bebês. A nossa ideia, para quem está aí estudando, eu não sei se é da turminha de vocês com o professor, acho que é Gustavo, é a turminha do terceiro semestre, estudando contratos, as espécies de contratos, vícios redibitórios, evicção, é justamente isso. Direito à obrigação decorre da ideia de um direito contratual de conteúdo econômico, ok? De conteúdo econômico, pelo qual o credor detém o direito, pelo qual o credor detém o direito de exigir a satisfação da obrigação do devedor, ok? Não se esqueçam disso, anotem no caderno, isso é muito importante, tá certo? Portanto, a gente vai possuir esse conteúdo econômico. Minha pró, como é que o credor exige? Opa, é só o devedor aqui que a pró escreveu errado aqui o finalzinho, devedor. Minha pró, como é que o credor exige? Como a gente já havia falado, ele vai exercer o seu direito de ação. Amores, só para recordar para vocês, Pedro Henrique, Frank, Lara, Matheus, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, trata de um princípio denominado de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tudo isso para dizer que nenhuma lesão ao direito ou ameaça de lesão ao direito poderão ser afastados da apreciação do Poder Judiciário. Então, a ideia é que toda vez que você quiser ir ao Poder Judiciário porque você está sofrendo uma lesão, ou porque, apesar de não ter sofrido, mas você se encontra na iminência de sofrer esta lesão, ninguém poderá retirar esse direito que te assiste. Como é o nome disso, mãe? Princípio da
afastabilidade da jurisdição, ok? Só para ficar anotadinho aí, artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição. Portanto, o credor vai exigir do devedor que ele cumpra e ele vai exigir isso requerendo essa tutela jurisdicional por meio do Estado juiz. Portanto, o Estado juiz irá exercer a tutela jurisdicional, tá certo? Dizendo o direito no caso concreto. É aquela ideia máxima de que vai dar a cada um o que é seu por direito. Só que, amores, o juiz, ele fica na inércia, ele fica lá, quieto, paradinho. Então, o credor vai ter que tirar ele da inércia. O que é tirar o juiz da inércia? Ele vai ter que bater na porta do juiz. Ele vai dizer, pô, juiz, eu tô puto da vida. Claro que ele não vai usar essas palavras, ele vai fazer uso do juridiquês. Porra, eu fui lá, emprestei 40 mil reais pro cara. Era pro cara me pagar 42 mil. Isso em um ano, 2 mil reais com juros, de tudo. Eu emprestei, o cara não me pagou nem o que ele me tomou emprestado, que são os juros. Eu quero isso de volta. Então, ele faz isso por meio de uma petição inicial. É uma peça no qual ele retira o juiz da inércia e vai dizer, juiz, me dá o que é meu por direito. Faça com que essa prestação ela seja cumprida e esse devedor tome vergonha na cara e cumpra esta obrigação. Lembrando que ele vai estar representado ali pelo advogado, porque normalmente lhe falta a capacidade postulatória. Nós tratamos isso no bloco passado, beleza? Ok. Então, observa. Se a gente estivesse referindo a uma obrigação de pagar, quando eu finalizei o bloco passado, o juiz, então, vai fazer uso daqueles convênios que a gente conversou, Infojude, Renajude, Bacenjude, vai realizar a penhora nas contas para conseguir justamente o pagamento da quantia. E se for uma obrigação de fazer? Como é que o juiz vai determinar que se cumpra algo que foi descumprido? A pessoa deixou de fazer algo que ela deveria fazer. Como é que o juiz vai obrigar isso? Bom, o juiz pode, por exemplo, fixar uma multa diária conhecida, calma, não caia para trás, olha o nome como astrentes. Conhecida, a Pro colocou aqui no chat, dá uma olhadinha, conhecida como astrentes, ou seja, cada dia que aquela pessoa fica sem cumprir a bendita da zorra daquela obrigação de fazer, transferir o veículo para o seu nome, seja o que for, ele vai estar sendo multado por cada dia e depois ele será executado por isso. O PRO. E se tratando, por exemplo, de uma obrigação de não fazer, ele tinha a obrigação de não construir em APRO. Ele tinha a obrigação, a gente sabe que não pode abrir uma janela sem observar o limite mínimo de 1,5 metro, principalmente no interior e no subúrbio, o que o pessoal chama de favela, de comunidade. É tudo tão próximo que não se observa o que está prescrito no Código Civil. E a galera sai abrindo janela, fechando, botando muro e não observa a metragem estabelecida no Código Civil de 2002 de pelo menos 1,5 metro. O que acontece? O juiz vai determinar, por exemplo, qual seria a consequência se eu batesse na porta do Poder Judiciário. Ele vai determinar a demolição da construção, aquela construção que foi indevida, daquela obrigação de não fazer, não deveria ter sido feita. Fez, não foi? Não fez? Pronto. Manda, determina a demolição. Esses são exemplos de como se consegue fazer de uma obrigação que tenha sido descumprida, seja de dar, de fazer, de não fazer, que ela seja cumprida no âmbito do Poder Judiciário.
Poxa, Pró, você falando assim é tudo tão bonitinho. Amores, na teoria é tudo lindo, na teoria tudo é muito fácil. Eu contrato um advogado, adentro com a petição inicial, o juiz lê a minha petição inicial e diz, ok, ela está regular. Ela atendeu os requisitos da petição inicial. Manda citar o réu. Realiza uma audiência de conciliação ou de mediação para saber se as partes vão entrar em acordo. Não entrou em acordo, o réu tem o prazo de 15 dias úteis para contestar. Artigo 334, 335 do CPC, do nosso Código de Processo Civil de 2015. Falando assim, é tudo muito lindo, mas na prática é muito complicado quando, por exemplo, em Salvador, Bahia, você ajuiza uma ação tipificada de enunciação de obra nova. Vou escrever aqui o nome da ação. Olha aqui no chat. Ação de enunciação de obra nova. Ela tinha até uma ritualística especial no Código de Processo Civil passado, o CPC de 73, Código de Processo Civil 2015 já não possui mais. E, né, o que é essa ação de enunciação de obra nova? É o seguinte, eu estou aqui no cartório e aí a minha vizinha resolveu levantar uma obra. Márcia, é o direito dela, o direito de propriedade. Mas o mesmo Código Civil que rege o direito de posse, que rege o direito de propriedade, Amores da Minha Vida também rege o direito de vizinhança, e ela começou a desrespeitar o direito de vizinhança, horário para fazer barulho, até que ruído pode ser feito, a metragem para a construção, para abertura de janelas de 1,5 metro, ou seja, ela começou a descumprir todo o Código Civil. O que é que eu faço? Eu ajuizo essa ação de enunciação de obra nova e requeiro o embargo da obra de forma imediata, pleiteando uma medida liminar ou uma tutela provisória da urgência do artigo 300 do CPC para parar. O importante é parar a obra. Eu não vou esperar até que o juiz prolate uma sentença, porque se o juiz for prolatar a sentença daqui a 3, 5 anos, já terminou, foi tudo, o transtorno eu já sofri. Então, para agora, por isso que a gente chama de uma medida liminar precária, numa cognição sumária, a pessoa está no leito do hospital, aí o juiz diz assim, poxa, mas eu tenho que ver se ela tem direito. Pô, juiz, se você for ver se ela tem direito, se você for examinar o mérito com prova, com audiência, a pessoa já faleceu. Aí a gente não vai discutir se o plano de saúde tem ou não tem que autorizar a cirurgia. A gente vai estar discutindo se o plano de saúde vai pagar despesas com velório, cremação, sepultamento. Não dá tempo. O juiz vai e profere uma medida liminar. Se essa medida liminar vai ser ratificada, convolada, confirmada ao final na sentença, aí são outros 500, a gente vai passar aí por toda uma tutela probatória, por todo um exame de provas, e pelo menos a ideia é que daqui até lá a pessoa não tenha morrido por essa sonegação, por essa omissão do Poder Judiciário. Então, amores, percebam que aqui a gente está estudando a teoria, tá? Aqui a ideia é a gente estudar o direito das obrigações na sua teoria. Não quer dizer que na prática seja tudo tão simples, tão factível, tão fácil quanto a Pro está comentando aqui. Na prática, as coisas são bem mais distintas do que isso, tá? Você maneja recursos, a parte ré intenta impugnações, embargos, embargo à execução, embargos de terceiros. Nós temos espécies de intervenções de terceiros. O processo é muito mais complexo que isso. Mas não se preocupem com isso agora, porque vocês vão estudar aí no direito processual civil. Eu só quero que vocês entendam as consequências pelo descumprimento da obrigação no âmbito do direito civil. Então, em virtude do direito de vizinhança, repete aí a Pro, se recordem da ação de enunciação de obra nova. Beleza? Massa. Amores, agora nós iremos estudar outro tópico. O tópico agora, por favor, anotem no caderno de vocês, é o de fontes da obrigação. Pro, a obrigação, ela conta com fontes? Conta, bebê, como conta? Afinal de contas, o que gera a obrigação do devedor?
o que faz com que o credor possa exigir o cumprimento daquela prestação pelo devedor. Pode ser uma lei, pode ser um contrato, pode ser uma lei, pode ser um contrato, pode ser um cheque, pode ser uma nota promissória. Não foi nada disso. Na verdade, foi um acontecimento jurídico, um fato jurídico. Foi um acidente de trânsito, ok? Casamento, um casamento, divórcio, ó, um fato jurídico. Um casamento, um divórcio, beleza? Ou seja, tudo isso pode gerar obrigações. A doutrina, e aí eu estou falando da doutrina majoritária, em especial o professor Flávio Tartucci fala disso muito bem, ele vai dividir as fontes das obrigações em duas. O que a gente chama de fonte imediata, e, olha o izinho aqui no chat, imediata, e o que se denomina de fonte imediata. Anotem, isso estará na nossa prova. Classificação das fontes da obrigação, ok? Anotem, por favor. Então, eu tenho duas, fonte imediata e a fonte imediata pro. Qual é a fonte imediata? Da minha vida, a fonte imediata, a principal, a primordial, a de todas é a lei. A lei dita as nossas regras, quer queiramos, quer não queiramos. A lei, na verdade, ela é a fonte comum para tudo. A lei é a fonte para o contrato, a lei é a fonte para o casamento, a lei é a fonte para o divórcio, a lei é a fonte para quem tem filhos, a lei é a fonte para quem nasce, a lei é a fonte para quem morre. A lei. A lei é o principal de tudo, de todas as obrigações. Por exemplo, se vocês anotarem e derem uma lida no artigo 1694 do Código Civil de 2002, é a lei quem fala que aquele que possui filhos terá o dever de alimentar. O dever de alimentar. É o dever de alimentar de ascendente para descendente. Resumo da história: ascendente pais, descendentes filhos. Então, é o dever de alimentos de pai para filho. Amores, basta que você seja pai. Se você é pai biológico, ou hoje, como entende a legislação, aquele pai socioafetivo, assim reconhecido, não é, ali é meu padrinho, eu considero como meu pai. Isso não é pai socioafetivo, não, viu, bebê? Pai socioafetivo é aquele no qual foi declarado como socioafetivo ou por uma escritura pública em um tabelionato de notas, ou por uma carta de sentença oriundo de um processo judicial, e consta no seu registro de nascimento. Isso é pai socioafetivo, beleza? Então, o dever de alimentos aí que vai decorrer justamente do ascendente para o descendente. Então, perceba, o ascendente, ele é o devedor da obrigação. O pai e a mãe são os devedores. E os filhos são os credores da obrigação. O que é a obrigação? O cumprimento da prestação. Qual é a prestação? Alimentos. E claro que alimento não se reduz só a alimento, água, café, biscoito, bolo, arroz e feijão, mas tudo aquilo que é necessário para manutenção, para sobrevivência daquele indivíduo, normalmente menor em púbere, até completar os 18 anos de idade. Ou se estiver cursando um ensino superior, uma faculdade, até o término dessa faculdade, ou seus 24 anos de idade, fazendo com que se estenda o dever de alimentos. Beleza? Massa. Amores, além da fonte imediata, que é a própria lei, que vai dizer o direito que tem a cada um. Por exemplo, eu vou me divorciar. Então, se eu vou me divorciar, eu vou escolher se eu quero manter ou não o sobrenome do meu casamento. Quando eu casei, eu adotei o sobrenome Carvalho do meu ex-marido. Então, eu posso escolher no meu divórcio não permanecer com o sobrenome dele.
Ah, Pro, você escolheu, eu permaneci. Escolhi. Mas ele não quer, Pro, que você fique com o sobrenome dele. Não cabe a ele querer ou não querer. A escolha é do homem ou da mulher que adotou o sobrenome. Quem adotou disse que quer continuar com o sobrenome do outro ou não, tá? Por mais que o outro ex-cônjuge discorde, não cabe a ele. Por quê? Porque a lei dita as regras. Tranquilo? Massa. Amores, falamos da fonte imediata, que é a lei. Nós temos também a fonte mediata. A fonte imediata, que aí como a própria nomenclatura nos remete, que será o contrato, a lei do cheque, a nota promissória, a letra de câmbio, tá certo? Vai decorrer, na verdade, a fonte imediata do que diz a lei. Vamos lá. Só para vocês entenderem, cai na nossa prova o seguinte. Pelo artigo, vou só escrever aqui, olha um exemplo para você dizer se isso é uma fonte imediata ou imediata. Exemplo. O artigo 1301 do Código Civil de 2002 aduz que uma pessoa só pode construir uma janela de distância do seu vizinho, observando pelo menos 1,5 metro. A pessoa não observou isso. Qual é a fonte para essa obrigação? Essa obrigação é a obrigação de não fazer. Você não vai poder construir, a não ser que você observe essa distância de 1,5 metro. Mas se você não observar, você não vai poder fazer. Então, é a obrigação de não fazer. Qual é a fonte da sua obrigação? É uma fonte imediata? É um contrato? É um cheque? É uma nota promissória? Foi um acidente de trânsito? Não. A fonte é uma fonte imediata, é a própria lei. A lei é o Código Civil de 2002, que no artigo 1301 é expresso a esse respeito. Beleza? Massa. Agora, presta atenção, porque a fonte imediata, ela tem 3 classificações. 3 classificações que são de suma importância. Então, olha só. Fonte imediata, as 3 classificações, tá? Pro, quais são as 3 classificações da fonte imediata? Amores, a doutrina subdivide a fonte imediata em, presta atenção, um ato jurídico em sentido estrito, que eu vou denominar de número 1, é a primeira subdivisão da fonte imediata. Então, como fonte imediata, eu tenho o ato jurídico em sentido estrito. Como segundo, eu tenho, vou colocar aqui, fonte imediata, 2 pontos. Eu tenho o negócio jurídico, que eu vou denominar com o número 2. O negócio jurídico, portanto, será considerada como uma fonte imediata. E em terceiro, eu tenho o ato ilícito. Como terceiro, eu tenho aqui o ato ilícito, ok? Vou colocar isso aqui como 3. Então, aqui estão as nossas 3 divisões da fonte imediata. O ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico e o ato ilícito. A gente vai verificar um por um agora como fonte imediata da obrigação. Vamos começar, então, pelo numeral 1. E quando a gente está falando do 1, você já sabe, a gente está falando do ato jurídico em sentido estrito. Pro, que zorra é ato jurídico em sentido estrito. Amores, o ato jurídico em sentido estrito é justamente o ato humano que gera as consequências jurídicas, tá certo? Previstas na lei, decorrentes da lei. As consequências não dependem da vontade das partes. As consequências não dependerão, deixa eu só corrigir aqui, não dependerão da vontade das partes. Por que não, Pro? Porque quem impõe
é a própria lei, não decorrerão da vontade das partes. Ô, Pró, me dá um exemplo aí para eu entender isso, está muito confuso na minha cabeça. Doce. Amores, o exemplo aqui é o do artigo 1233 do Código Civil de 2002, que fala que se você achar uma coisa alheia, você tem que devolver. Então, sabe aquela ideia? Achado não é roubado. Amores, isso para historinha, para o senso comum, é válido. Mas do ponto de vista da tecnicidade do direito, não. Segundo o artigo 1233 do Código Civil, achar coisa alheia, ou seja, o que não é seu, achar coisa alheia, deve haver a devolução, ok? Então, a ideia é, achei alguma coisa no supermercado, não sei de quem é. Então, a ideia é de que eu vou procurar a gerência do supermercado para que possa anunciar para saber de quem é. Pró, achei alguma coisa no shopping, estabelecimento, na faculdade. Você procuraria a gerência, a administração, a supervisão, para poder encontrar o dono. Quando isso não fosse possível, segundo o Código Civil, a nossa legislação, o correto seria você entregar para as autoridades policiais. Tá? Isso é o que está circunscrito no Código Civil. Se na prática a galerinha faz isso ou não faz, aí é outra história. Mas este é um exemplo de um ato jurídico em sentido estrito, porque não decorre da vontade da parte de querer ficar. Mas quem fala a consequência, o que deve ser feito, é a própria lei. A lei estabelece em sentido estrito que aquele determinado ato humano, achei uma coisa que não é minha, isso não é meu, eu devo entregar ao dono. Beleza? Tranquilo? Ok. Amores, vamos então agora para o número 2. Como número 2, eu coloquei como subclassificação da fonte mediata, o negócio jurídico. Isso mesmo, o negócio jurídico. Poxa, minha pró, me conta aí, manhã, como é isso? O negócio jurídico como uma subclassificação? Isso mesmo. Amores, nesse caso, perceba que são atos humanos fundados na autonomia da vontade das partes. Agora sim, o negócio jurídico terá como fonte os atos humanos que estão fundados, tá? Na autonomia, que estão, peraí, é para comer um N aqui na digitação, que estão fundados na autonomia da vontade das partes, beleza? E que regulamentam ou que regulam o interesse das partes e que regulamentam ou que regulam o interesse das partes. Então, dentro do negócio jurídico, como subespécie da fonte imediata, no 2.A, vou colocar aqui, a gente teria o contrato, seria um exemplo. Então, o contrato, eu tenho o outorgante, eu tenho o outorgado. As partes estão transacionando, as partes estão acordando. Como exemplo aí de contrato, eu teria compra e venda, eu teria doação. Então, na compra e venda, eu tenho quem está vendendo, eu tenho quem está comprando. Na doação, eu tenho quem está doando, que é o que a gente chama de doador, quem está doando. E eu tenho o donatário, que é aquele que está recebendo o objeto da doação. Eu posso também falar do comodato, que é aquele ato gratuito. Então, você diz assim, poxa, Ingrid, você tem aí um prédiozinho no distrito de Vinhático, em Montanha, e nesse prédiozinho você não está fazendo uso, cede ele para mim gratuitamente, não me cobra nada, porque eu vou montar uma instituiçãozinha para poder ajudar animais carentes que estão na rua, que ninguém cuida, e eu te cedo isso de forma gratuita. Não é locação, eu não vou receber uma contraprestação por isso. Se trata de um comodato, tá certo? É um ato gratuito de cessão. Amores, como outro exemplo, sem ser o contrato, a gente tem ainda os atos
unilaterais, que eu vou colocar aqui como 2.b, tá certo? Para vocês não se perderem, atos unilaterais. Esses atos unilaterais são denominados de atos unilaterais de vontade. Então, perceba aqui, o negócio jurídico, ele é distinto, ele é diferente do sentido estrito da lei, porque ele não decorre da lei propriamente dita, mas ele decorre da vontade das partes, seja de ambas as partes, porque eu tenho um contrato, as partes acordaram comprar, vender, doar, o outro está recebendo a doação, comodato, cedeu gratuitamente, ou porque se trata de um ato unilateral de vontade, mas ainda assim o que está prevalecendo não é a lei, é a vontade, ainda que seja um ato unilateral de vontade. Como exemplo de ato unilateral de vontade, eu tenho aqui a promessa de recompensa, tá certo? E a gestão de negócios. Então, na gestão de negócios, você não vai gerir do seu jeito, é só o que vai prevalecer é o ato unilateral da minha vontade. Você faz o que eu mando, do jeito que eu mando, como eu mando, da forma que eu mando. Na promessa de recompensa, você achou meu cachorrinho que estava desaparecido e eu fiquei de pagar R$200. É algo, não tem uma transação sobre isso. Achou, acabou, toma aqui os R$200. Se trata de um ato unilateral de vontade. Beleza? Ainda, além disso, a gente tem também, deixa eu só colocar aqui, por exemplo, o ato ilícito, a gente vai jogar aqui como item 3, tá? O ato ilícito que a gente denominou ali, nós vamos colocar como item 3, isso mesmo. Amores, os atos ilícitos são aqueles atos que violam o direito da pessoa. Então, o ato ilícito, ele viola o direito à pessoa, ele causa dano à pessoa. Vou colocar aqui, atos que violam os direitos das pessoas ou que causem dano. Para vocês terem ideia, a gente tem aqui regulamentando o ato ilícito, o artigo 186 do Código Civil de 2002, que diz que todo aquele que causar um dano a outrem será obrigado a repará-lo, inclusive com perdas e danos. Então, toda vez que você causa um dano a alguém, para me dar um exemplo. Amores, eu estou saindo do estacionamento e eu colidi o carro, né? Esse seria um exemplo. Exemplo, colisão. Colisão entre veículos por culpa de Ingrid, a culpa exclusiva de Ingrid. Ingrid estava cansada, não viu, pimba, bateu no carro. Eu causei um ato ilícito? Causei. Então, perceba que essa minha fonte imediata não foi um ato em sentido estrito, não foi um negócio jurídico, mas foi um ato ilícito que eu causei. Mesmo que eu tenha causado com dolo, porque eu quis, ou porque eu tenha causado com culpa, por negligência, imprudência, imperícia, foi sem querer. Eu não percebi, eu estava cansada, eu não calculei. Não importa se por dolo, porque eu queria, por culpa, foi sem querer. Mas se eu causo dano, o artigo 186 fala que eu sou obrigada a reparar. Eu tenho um animalzinho de estimação, uma chau-chau. A Filó deu a surtada, isso nunca aconteceu, é exemplo, tudo é exemplo. Resolveu morder alguém, quem é que vai ser obrigada a reparar? Euzinha Ingrid, porque pelo Código Civil, o dono do animalzinho de estimação é obrigado a reparar todo e qualquer dano causado pelo animal de estimação. É o dono quem tem que suportar todo e qualquer ônus do ato ilícito causado pelo animal que estava sob a sua custódia. Bebês é a mesma coisa dos pais e das mães, os menores impúberes. Um menininho de 14 anos entrou aqui, fez um auê, destruiu tudo no cartório. Tudo é exemplo. Quem é que vai responder por esse ato ilícito se ele ainda é um menor impúbere? Se ainda se trata de alguém que é absolutamente ou relativamente incapaz, nos termos do artigo 3º e 4º do Código Civil, não atingiu a sua maioridade? Não tenham dúvidas de que serão os pais desse menor, ou seja, os pais, os tutores, os curadores,
os donos dos animais de estimação, os gerentes das lojas, pelo que os funcionários, os seus empregados, causem danos a terceiros, serão obrigados a indenizar. Basta para isso observar o que está prescrito no artigo 186 do Código Civil de 2002. Eu ainda posso citar os artigos 926 e 927 do Código Civil de 2002, do Código Civil de 2002, que também vão aí somar nessa tese de reparação do ato ilícito. Amores, o meu tempo está acabando, mas eu já volto aqui para o nosso último bloquinho da aula de hoje. Aguarde.